vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar por essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar por essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar por essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
Aleluia. Assim como diz essa canção, eu me rendo aos teus pés. É tudo que eu preciso para viver. É tudo que nós precisamos para viver. É quando a gente se rende aos pés do Senhor, é quando a gente se lança nos braços do nosso Pai, amém? E esse hino, quando a gente começa a meditar naquilo que a gente canta, nas verdades dessas canções, que diz que o Senhor Deus tem sempre um novo amanhã preparado para nós, amém? Gostaria que o pastor orasse, começasse essa live orando. Que a graça e a paz seja com todos os nossos irmãos aí em casa e aqui também, né? Alguns. Louvado seja Deus. É bom Glória estarmos reunidos na presença do Senhor como igreja. Estamos sentindo muita presença do Senhor aqui hoje. Glória a Deus. É que há uma promessa, viu, irmãos? Quando nós estamos reunidos, a palavra do Senhor diz assim: quando nós estamos reunidos como igreja, 2 ou 3 de nós, o Senhor está presente. Há um nível maior. Uma pessoa perguntava para mim: mas que diferença tem estar na igreja? A verdade é que é uma promessa quando nós estamos reunidos na igreja, porque o Senhor está entre nós, né? Lógico que o Senhor está com a gente em todo lugar, mas quando nós estamos juntos, é como se tivesse mais brasa juntos, né? E o fogo aceso, quanto mais brasa, mais fogo, né? Então vamos orar. Pai, eu te louvo por esta tarde, mais uma vez, quero te agradecer por todos os assuntos que nós vamos falar hoje aqui, porque são assuntos, Pai, que diz respeito à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento, Deus, há uma vida nessa terra, cheia de escuridão, cheia de luta, cheia de dificuldades, de desafios, tantas tristezas, tantas opressões. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse que o mundo jaz no maligno, verdadeiramente o mundo está mergulhado no mal, em tantas tragédias, mas há motivos para se alegrar no Senhor, porque o Senhor nos prometeu que o Senhor veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante. Pai, eu te louvo porque todos os irmãos que comigo estão nessa tarde, estão aqui, estão em casa, estão nos acompanhando, eu creio nisso, todo o meu coração, fizeram do Senhor o seu pastor, para a caminhada da vida. Não estão sozinhos, não estão abandonados aos ventos, aos acasos, não. Estamos sendo conduzidos pelo Senhor, que é o nosso pastor, e nós nos rendemos ao Senhor, como nós cantamos hoje aqui, e somos ovelhas do seu rebanho, conduzidas, como diz o Salmo 23, o Senhor sendo o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor vai nos conduzir aos lugares tranquilos, às águas tranquilas, aos lugares de descanso. Pai, te peço que cada um dos que estão hoje aqui acompanhando essa live, que possam receber desde agora uma porção nova de paz que excede todo entendimento, uma paz que vai além da compreensão humana, dos problemas, das lutas, em saber aquilo que Romanos 8:28 diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E a única certeza que nós temos, Pai, nessa vida, é que nós amamos o Senhor, e o Senhor é a nossa fortaleza. Abençoa, Senhor, poderosamente todos que estão hoje conosco reunidos aqui, Pai, e que o Senhor derrame sobre eles grande alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, amém? Aleluia. Amém, glória a Deus. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui, das irmãs, uma alegria, amém? Hoje é a primeira vez que nós temos os irmãos, as irmãs aqui, né? Não estamos sozinhos, eu digo assim, sozinhos. De quarta-feira, a primeira vez. Lógico que a gente, o Espírito Santo está com a gente, os anjos, mas hoje está mais abençoado que nunca, né? Os irmãos estão aqui, logo vão servir um chá, um bolo. Não, brincadeira. Mas logo, né? Quem sabe? Então, se você pode abrir a palavra do Senhor Glória aí, em 2 Crônicas 18, versículo 19. E se você puder acompanhar, nós vamos falar hoje, que nem o pastor orou aqui, né? Do Salmo 23, o Senhor nos conduz a verdes pastagens. É prazer do Senhor nos conduzir. É o prazer do Senhor dirigir os nossos passos. Que nem a gente cantou, o Senhor sempre tem um amanhã preparado para nós, não é verdade? E preparado por Ele, não por nós mesmos. E eu quero ler com vocês 2 Crônicas 18, um trechinho aqui, um versículo. 2 Crônicas 18, 19, diz assim. Espera aí que eu estou achando aqui. Glória a Deus, só enquanto a pastora acha aí.
os irmãos da live e os irmãos aqui também, a gente deixa um fundo, o fundo não está muito alto, não atrapalhando os irmãos, né? É bom ter esse feedback aí, porque outro dia o meu microfone está muito baixo, hoje está bom, será? Fala isso, eu troco com ele aqui pastor, o microfone. Pelo amor do Senhor, ergue esse microfone, né? Já falaram bem direto mesmo, né? Mas tá bom. Então, eu vou ler aqui. Segundo Crônicas 18, 19. E o Senhor disse: quem... Ai, meu Deus. Acho que eu marquei certo. 18, segundo Crônicas. Hoje eu tô emocionada, viu, gente? 18, 19. Perdão. O Edinho tá aí, o Edinho é bom na... Amém. Aí minha chave, irmã Vera. Irmãos, é tudo ao vivo aqui. A irmã Vera entrou. Irmãos, deixa eu só. A irmã Vera entrou aqui numa atitude abençoadora e disse: de quem é essa chave do carro? É minha, perdi pelo meio do caminho. Obrigado, irmã Vera. É isso mesmo aqui que eu tô lendo. Ó, segundo Crônicas 18, 19 diz a irmã assim. Vera é benção. 18, 19. Segundo Crônicas diz assim. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. Então eu estou lendo aqui esse trecho aqui de Acabe. Por quê? Porque hoje nós vamos falar que existem pessoas que têm medo do futuro, medo do amanhã. Elas ficam preocupadas com o amanhã, elas ficam ansiosas com o amanhã. E uma das maneiras de tirar essas preocupações da mente, esse estresse mental, é pedir direção para o Senhor. E nós vamos falar sobre isso, pedir luz para o Senhor, para o nosso caminho. Pedir a direção do Espírito Santo para o nosso caminho. E o Senhor Deus sempre tem uma revelação específica dentro da palavra dele para as nossas vidas, amém? E a gente leu aqui em 2 Crônicas 18, 19 sobre o rei Acabe. Porque o rei Acabe, ele era rodeado de falsos profetas. Ele até gostava de ficar rodeado por falsos profetas. É gostoso, né? Quer dizer, é gostoso, misericórdia, né? Mas era cômodo os falsos profetas, porque os falsos profetas, na verdade, eles sempre falavam aquilo que os ouvidos das pessoas queriam ouvir, não aquilo que é a verdade de Deus. Porque a maioria das vezes, quando nós falamos com o Senhor, né, temos intimidade com Deus, a maioria das vezes nós vamos ser verdadeiramente ensinados pelo Senhor a viver de novo, pensar de novo, né? E geralmente a palavra vem para nos ensinar, para nos mudar, porque evangelho é transformação. E os falsos profetas, eles falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir, né? Você quer trocar de microfone tá comigo? Ruim, o meu tá muito alto e o dele não, tá baixo. Acho que tá bom. Tá bom, parece que você tá perto do retorno, né? Desculpa, irmãos. Então, o que aconteceu? O que nós vamos falar nessa noite, né? Tarde. Nós estamos à tarde, né? Eu abri mais a porta para ela ver a luz. O que nós vamos falar nessa tarde, né? Vou começar com essa passagem do rei Acabe, que o rei Acabe ele vivia rodeado por falsos profetas. E na verdade ele precisava guerrear. E ele queria saber se ele ia ou não para a guerra. E todos diziam aquilo que o rei Acabe gostava de ouvir: vá, o Senhor vai entregar nas suas mãos, você vai vencer, você vai ter a vitória. Mas nós sabemos aqui que não era da parte do Senhor essas profecias, não é verdade? Eles eram falsos profetas. E é um espírito de engano, na verdade, né? Essas profecias traziam um espírito de engano, porque fazia as pessoas ir para um caminho de destruição, que não era o caminho que Deus tinha para elas, né? Mas realmente era um caminho mais confortável, aquilo que elas queriam ouvir: estou com você, vai, porque Deus vai estar com você. E geralmente Deus nos mostra uma direção, né? Certa. Sim, infelizmente nas igrejas modernas, as igrejas atuais, infelizmente existem muitos falsos profetas e que profetizam coisas das suas próprias mentes. Não é verdade? A gente mesmo já ouviu barbaridades, né? Vou poupar o nome
da pessoa, mas uma vez eu presenciei uma situação que a pessoa quase enlouqueceu por causa dessas falsas profecias. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela vivia atrás de profecias. E qual é o problema da pessoa? É que a pessoa, ela quer saber o futuro dela. Ela fica preocupada com o futuro dela. Ela fica preocupada com o destino dela. E ela quer que Deus revele para ela o futuro. Mas nós vamos falar disso hoje. Que nós temos que viver um passo de cada vez, um dia de cada vez na presença do Senhor. E nós vamos falar disso, que luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Amém? E, na verdade, eu lembro que eu vivi uma situação, que eu conheci uma pessoa que ela vivia atrás dessas revelações. E um dia, uma pessoa revelou para ela: você vai casar com o meu filho. E aquela pessoa, isso foi uma história real. A pessoa quase ficou louca. Ela quase ficou louca. Ela ficou andando pela cidade. E a família dela não conseguia nem amparar ela. Porque na verdade... E a palavra diz que Deus não é Deus de confusão, né? Sim, porque na verdade existem sim falsos profetas. Existem pessoas que profetizam coisas da sua própria mente, coisas do seu próprio coração. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso daí. Também partindo do princípio assim, nós vivemos pela fé. Não existe isso de Deus revelar o futuro, porque se nós soubéssemos o que ia acontecer, não precisava da fé. Então Deus espera que a gente ande pela fé. Ainda que você não veja nada, mas você confie no Senhor, sabe que Deus vai te levar para o lugar. Mas nunca, Deus não revela as coisas assim. Não é assim que Deus trabalha. Porque há um futuro que nós temos que alcançar as bênçãos pela fé. Existe dons de profecia? Sim, existe. Mas é uma coisa muito séria. Muito específica também. Uma coisa muito específica. O que nós precisamos é da palavra de Deus. E se Deus tiver que revelar uma coisa para você, Ele vai revelar. E não é assim, aquelas profecias que estouram, que nem pipoca. Eis que Deus está dizendo para você: faça isso, venda a sua casa, dê o dinheiro para o seu irmão. Faça isso, faça aquilo. Essas coisas são coisas de falsos profetas, vamos falar a verdade. E na verdade traz muita confusão. Traz. Né? Uma confusão tão terrível, e as pessoas acabam perdendo a fé em vez de ser edificada. Porque elas precisam andar pela fé. Andar pela fé. E nosso caminho vai ter muita dificuldade. Vão ter portas, vão se fechar. Vão ter situações que a gente acha que vai dar certo e não dão. E aí, tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem. Né? Durante a nossa caminhada, a gente lembra assim, de várias situações. Pessoas que foram induzidas, seduzidas, né, por falsas profecias. Pessoas, eu lembro uma vez... Falaram para uma pessoa: saia daqui, faça sua mala, vá para tal lugar. Aí chegou lá, não deu nada certo, a pessoa voltou mais confusa ainda, voltou frustrada, confusa. Então o que nós precisamos? Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. O que é meditar? Fique pensando na palavra de Deus, não é verdade? Pega ali um versículo, um salmo, pensa muito naquela palavra, pensa muito naquele versículo, fala também, não é verdade? Libera com a tua boca a palavra do Senhor. Enfim, nós precisamos ouvir pregações. Precisamos muito da palavra de Deus. Jesus disse uma vez assim: olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras. Perguntaram para Jesus assim: se um homem, né, foi casado, depois ou uma mulher, o marido faleceu, casa com outro, como que vai ser lá no céu? Quem vai ser o marido de quem? Aí Jesus falou: vocês erram não conhecendo as Escrituras. E muitas pessoas erram não conhecendo e caem em ciladas, caem em confusão e perdem a sua fé. Porque é importante ler a palavra de Deus, ter uma intimidade verdadeira com Deus e conhecer o Deus que você serve, né? Em Provérbios diz assim: adquira a sabedoria. Amém? Então nós devemos assim buscar a sabedoria. E tem até uma parte em Provérbios que Salomão compara a sabedoria com uma mulher. Abrace-a, né? E ela vai te abraçar também. E nós sabemos que lá em Provérbios, a sabedoria que fala ali em Provérbios é a palavra de Deus. Está falando da palavra de Deus ali.
E a palavra é luz, né? Para andar sem andar em escuridão, né? É isso que nós vamos falar também sobre essa questão. Nós vamos falar sobre isso. Não andar na escuridão. Que não adianta a gente desejar conhecer o nosso futuro. Não. Vamos andar na luz da palavra de Deus? 1 Reis 6:8. Vamos lá, se você puder abrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, os irmãos que estão acompanhando a Marta, minha irmã Marta. Glória muita a Deus. gente aqui, a Raquel, a Fernandinha. Glória a Deus. Isso, vou mandando os pedidos de oração. Você está anotando aí, Sim, né? mande os pedidos de oração. Irmão, seus pedidos, enquanto a pastora está procurando, seus pedidos nós oramos aqui, é importante. Mas saber que nós vamos estar orando constantemente por eles. E eu sei que você vai continuar orando também, né? Por esses propósitos. Glória a Deus. A Grazi, a Marinalva. Deus abençoe, Marinalva. Amém, Marinalva. Que saudade, Marinalva. Glória a Deus. Gente, então aqui em 1 Reis 6:8, perdão, às vezes eu corto ele, mas é que o meu microfone está muito mais alto. Eu ia falar sempre. uma abobrinha, falar Bolsonaro, mas não era, é outro nome. Não é o E às presidente. vezes eu corto ele, mas é intimidade mesmo, assim, de conversar com ele. Tô acostumado, né? Tô Na acostumada, brincadeira. nós estamos acostumados, assim, viu? Em 1 6:8, tá falando da construção do templo de Salomão. E a gente vai comparar algo que foi construído no templo de Salomão com a nossa vida diária, tá bom? Eu não sei se eu marquei os versículos certos hoje, eu não sei porque eu estou um pouco perdida hoje. 1 Reis 6, a construção do templo. Então está falando assim, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês ele começou a construir o templo do Senhor. Então, tá falando da construção, né, como que era o templo de Salomão. E foi tudo revelado para Davi, essa construção do templo, os detalhes. Mas quem construiu, na verdade, foi Salomão. Não foi permitido Davi construir. E eu não vou falar aqui, mas está aqui na Bíblia, né? Depois você lê. Vamos ver se está no versículo 8, porque eu confesso que eu devo ter marcado umas coisas erradas. Eu vou falar de uma escada que tem aqui no templo, que tinha aqui no templo. 1 Reis 6:8. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada, achei, é aqui mesmo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao 3º. Essa escada aqui, em algumas versões falam, essa escada é uma escada de caracóis, né? Aqui, construído no templo. Em formato de caracol. Em formato de caracol. Então, tudo que foi construído nesse templo aqui veio de Deus. Deus quis assim. Que era, na verdade, figuras, né? Figura, simbólico, né? E o que de igreja, do Senhor tipifica Jesus. o Senhor e tudo, né? Da nova aliança. E, na verdade, essa escada aqui, que nós vamos trabalhar em cima dessa... Nosso estudo em cima dessa figura aqui, dessa escada. Tá? Que é interessantíssima, né? Olha, O objetivo dessa escada, né, de caracóis, é alcançar a maior quantidade de altura num espaço menor. Não é verdade? Então tem aquele espaço pequeno ali, então foi construído aquela escada para que naquele espaço menor eles conseguissem uma quantidade de altura. E o que acontece com essa escada de caracóis? Diferente das outras escadas, quando você está numa escada normal, você vê o fim da escada, não vê o fim? E você pode até correr nessa escada, né? Cuidado para não cair, mas dá para correr. Que é um perigo, né? É um perigo, mas dá para correr. Coisa de louco, né? Correr na escada. Né? Correr na escada é uma coisa de louco, mas dá, né? Mas a escada de caracóis, não. Você só pode colocar o seu pé num degrau de cada vez, na verdade, assim, tudo muito devagarzinho, um passo de cada vez. Não dá para correr nessa escada, na verdade, e é um passo de cada vez. Você tem que obedecer um degrau de cada vez, dessa maneira. O propósito era esse, andar devagar. Sim. E com bastante segurança, né? E observando os degraus à frente. E o que a gente vai estar falando aqui, né, nessa live, é que o Espírito Santo nos mostra na nossa vida
um degrau de cada vez. E é desse jeito, e a gente tem que obedecer o Espírito Santo. E subindo, quero que você abra lá no Salmo 119, versículo 105. Que na verdade simboliza um dia de cada vez, né? Sim. Tem pessoas que ficam, quando não dormem mais, não comem mais, esperando o Sim. amanhã. Pessoa muito preocupada. Lá na frente. E outros também se preocupam com o passado. É hoje, né? Outros ficam procurando profecias, né? Mas não. O Espírito Santo nos leva a um degrau de cada vez. A gente fala dessa história de profecia porque no meio cristão evangélico, né? Isso desde a nossa mocidade é uma coisa muito conhecida, né? E já muitos... Porque um dos maiores pecados, irmão, você falar o que Deus não falou. Você falar o que Deus não falou, irmão, você tem que tomar cuidado. E a pessoa que também não quer orar e não quer ler a palavra de Deus, ela terceiriza a intimidade dela com Deus, ela vai cair nesse engano. Então é sobre isso. Não há uma maneira mais segura de viver do que você viver um dia de cada vez, observando a palavra e vivendo pela fé, né? Não adianta querer correr. Vou saber o que vai acontecer 2 anos atrás. Não vai saber. Não é assim que Deus trabalha. Amém. Perdão. Na verdade, a gente tem que ter paciência mesmo, não é verdade? Porque Deus Porque trabalha, o Espírito Santo vai nos conduzir um degrau de cada vez. Mas é uma verdade, Deus sempre vai nos levar aos lugares de descanso, né? Sim. Não precisa ter pressa, vai Verdade, em paz, né? Verdade. Então, tá bom, vai. Passos certos para chegar no lugar certo, não é verdade? Então, Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, ela ilumina o caminho. Ela não fica mostrando o destino para nós, não é verdade? Não é assim, Deus, vou abrir a palavra que Deus vai me mostrar o meu destino. Se eu devo ficar noivo ou não. Se eu devo... Não é assim. Tem que viver um passo de cada vez. Um degrau de cada vez. E as coisas têm verdade. que ser, na verdade, as coisas têm que ser decididas por nós também. Mas Sim. a palavra de Deus nos ensina a ter prudência para tomar decisões. Eu devo casar? Puxa vida. Deus não vai interferir nas nossas decisões. Se a pessoa casar errado, vai falar, a culpa é do pastor. O pastor falou que podia casar. Você entende? Não podemos. Isso é uma coisa que nós temos que ler a palavra de Deus e aprender a tomar decisões segundo a palavra de Deus. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, como é que eu faço na minha vida para não errar mais, para não ter mais problema? Irmão, você não quer ter mais problema na vida, você precisa morrer e ir para o céu. É o único jeito, né? Enquanto eu estiver aqui vai ter luta, vai ter problema. Mas a verdade, para nós andarmos nesse mundo de escuridão, para a gente passar por esse vale da vida, a única maneira é você ter a humildade de pedir para o Senhor ser seu pastor e conduzir você. Sim. Porque a vida vai ter Senhor. tristeza, vai ter luta, vai ter enfermidade, vai ter perca, vai ter tantas tristezas. E somente Deus para nos conduzir no caminho dessa vida. Como diz a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Não Deus, adianta. Ele não vai interferir nas nossas decisões. Porque se fosse assim, Deus ia falar para Adão: não come essa árvore não. Então, aí que senão Deus tinha criado Na verdade, Deus impediu Adão. monte de marionetinha. Mas não é, a gente tem as nossas vontades, decisões, o livre-arbítrio. Você tem que tomar decisões, mas você precisa tomar decisões de acordo com a palavra de Deus para ter uma vida tranquila, né? Sim, é verdade. Então, Davi, por exemplo, né, ele deu o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo de Davi? Davi obedeceu o pai dele. Foi levar pães e queijo para os irmãos na guerra. Você já pensou se Davi, ele não desse esse passo de obediência, por exemplo? Porque Davi, ele não sabia que Golias estava lá. Davi, ele não viu o destino dele. Já pensou Davi lá no pasto e de repente Davi: eis que estou vendo um Golias, um gigante, querendo atacar o exército. Sabe, não foi assim que aconteceu na vida de Davi, não foi. E ninguém garantiu que ele ia ganhar também a guerra. Ninguém garantiu. Ele foi pela fé, sabendo que ele estava fazendo a coisa certa e que Deus estava com ele, né? Ele só deu o primeiro passo na vida dele. Ele obedeceu o pai dele, foi levar os pães, foi levar os queijos lá para os valentes de guerra e não sabia de nada.
Ele não viu o destino dele. Ele não sabia que chegando lá tinha um gigante afrontando o exército de Israel. Mas, se ele não obedecesse o pai dele, nada disso teria acontecido. Não é verdade? Verdade. Nada disso. Talvez a história seria outra. Não sei. O que seria, o que tinha acontecido, a gente não sabe. Se ele não tivesse obedecido o pai dele. A moral também dessa história é obedecer sempre, ainda que seja uma ordem que você acha que não vai mudar nada a sua vida, mas você está sendo obediente à palavra de Deus, aos seus pais, fazendo a coisa certa, obedecendo, ainda que pareça que não vai ter resultado. Que não tem sentido nenhum, mas né? às vezes pra você, naquela pequena atitude de obediência, Deus vai agir grande, como foi isso. Verdade. Davi não foi lutar, não foi preparado para a guerra, ele já tinha sido ungido rei. E o pai dele disse, vai lá levar queijo pessoal e leite. Ele falou, poxa, eu fui ungido rei, vou levar queijo para esse povo? Não. Ele disse, não, eu vou lá fazer o que meu pai falou. E ao chegar lá, Deus fez dele um herói de guerra. Ele não sabia nada disso daí. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele só foi obedecer. Levar os pães, levar o queijo. Então, o que o Espírito Santo nos convida a fazer? Viver um dia de cada vez. A pisar um degrau de cada vez. Matar um leão por dia. Matar um leão por dia. Um gigante por dia, igual isso daí. Obedecer o que tem que obedecer. Seja feliz hoje, não é verdade? Faça o que tem que fazer hoje. Não se preocupe com o dia de amanhã, não é verdade? Não fique ansioso. Na palavra do Senhor, nos evangelhos, o Senhor sempre nos alertando para não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, não ficarmos ansiosos. Se Jesus está dizendo isso, porque Ele sabe que a preocupação tem um poder de destruição na nossa vida, tem um poder de pesar o nosso coração, a preocupação. E se Jesus disse isso, né, é para a gente viver um dia de cada vez. O próprio Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal. Então hoje a gente já tem os nossos problemas de hoje. Por que vai pensar no problema de amanhã? Por que a gente tem que ficar pensando no futuro? Não que a gente vai ser irresponsáveis, não é nada disso. Obedeça hoje. Faça o que tem que fazer hoje. Tem que trabalhar? Trabalhe. Está esperando um emprego melhor, mas ainda está nesse? Fique nesse. Obedecendo, não é verdade? Obedecendo a cada dia. Viva um dia de cada vez. O Espírito Santo vai nos guiar. A pessoa passo a ansiosa passo. não consegue curtir a vida, né? Não consegue curtir os filhos, aquele momento. Fica sempre esperando. Quando vai dar para ser feliz? Quando vai ser feliz? Sendo que tem que ser feliz agora. A palavra do Senhor diz assim, ó, ser fiel no pouco, com agora que você tem, e sobre muito te colocarei, né? E foi uma ordem de Jesus, não andeis ansioso por coisa nenhuma. É uma ordem do Senhor. O segredo da escada de caracóis é que quando você vê, você já subiu. Quando você assim dá conta, você já subiu. Amém? E é um degrau de cada vez. Eu até contei domingo, né? Porque essa semana eu estou meditando muito nessa palavra de viver um dia de cada vez, de obedecer o Senhor a cada dia, viver nesse dia. E eu até falei, né, que tinha um homem que foi para Israel. Contei mais ou menos a história domingo. Pulei algumas partes. Um homem foi para Israel um tempo atrás, um tempo antigo, e tinha os guias que carregavam as malas, né, dos viajantes. E na verdade eu até falei cavalo, mas era camelo. Então eles colocavam sim lâmpada nos pés. E assim eles conseguiam enxergar um passo de cada vez, porque eles viajavam na noite escura mesmo. E eles só conseguiam enxergar um passo de cada vez do camelo. Um passo de cada vez. Então olha só, nós temos que viver um passo de cada vez. É verdade, sempre num pensamento, eu acho que é importante isso, que nós somos amados de Deus, e que Deus sempre vai fazer além do que você está pedindo ou pensando. Por exemplo, eu queria casar, né, e ter uma família, mas eu nunca podia imaginar que seria do jeito que é, né, muito além do que eu podia imaginar.
né, que Deus ia fazer, me dar, assim, aquilo que eu imaginava, Deus fez além. E essa é a promessa para quem ama a Deus, para quem vive para Deus, para quem deixa Deus conduzir a vida. Olha o que diz aqui, ó, sobre isso, Efésios 3:18 diz assim, ó: para que vocês possam perfeitamente compreender, como todos os que são do Senhor, todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento humano, para que seja cheio da plenitude de Deus. Olha lá, vai vendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós, o poder de andar pela fé, de crer. Você ama Deus, está andando com Deus, está fazendo certo, está obedecendo a vontade de Deus, você pode ter certeza, Deus vai fazer além do que você está pedindo, pensando ou imaginando. Pode ter Amém. Certeza disso. Nós estamos falando de passos certos. Não é assim, uma experiência. Falando, eu já tenho praticamente 40 anos, né, de andar na presença de Deus. Mas você vai falar, nem parece que você tem 16, né? Os irmãos são fogo, né, Rina? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Mas, irmãos, é tão importante. Eu tenho 40 anos na presença de Deus. Já dei muita cabeçada, já peguei caminho do meu coração, mas hoje eu tenho plena certeza. Você faz a vontade de Deus, espera em Deus. E o que você precisa fazer é esperar em Deus e confiar nele, porque Ele vai te levar para aquele lugar que você está esperando, de um jeito que você nunca imaginou. Ele vai te levar. Isso que é andar pela fé. Ah, pastor, mas você tem certeza que eu vou ser feliz? Se você está na presença de Deus, Deus vai fazer além do que você anda pedindo, ou pensando, ou imaginando. Amém? Combinou aí? Amém. Um passo você consegue certo. ver? Não consigo ver. Minha bola de cristal está quebrada. Mas pela fé você vai conseguir. Amém? Um passo certo, depois outro passo certo, e o Espírito Santo vai te guiar ao lugar certo. Amém? É desse jeito. Então, é que nem as pessoas que têm depressão, por exemplo, né? A pessoa tem depressão, mas se ela fizer todo dia alguma coisa, por exemplo, hoje sair do quarto, porque geralmente a pessoa que tem depressão, né, fica deitada, mas fazer alguma coisa por dia. Hoje sai do quarto, né? No outro dia faz outra coisa. Sair daquela posição de prostração. Sim, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Porque às vezes a pessoa só precisa dar uma caminhada e o Espírito Santo vai trabalhar nela para ela começar a ver as coisas de outro jeito, de outra maneira, né? Às vezes uma caminhada que você está com a cabeça tão travada, pensamento tão, né? Aí você vai dar uma caminhada e pede, logicamente, para o Espírito Santo ir com você, o Espírito Santo vai te arrancando aquelas vendas, você vai começando a ter uma outra visão da vida. O que acontece às pessoas deprimidas, que elas não conseguem ver nada além do problema delas, sendo que Deus falou até para Abraão, sai da tua tenda, camarada, e vai dar uma olhadinha nas estrelas. Quando Abraão estava deprimido, não pensava em outra coisa, a não ser na promessa que não se cumpria, não vai chegar nunca. Mas Deus fala com ele, faz uma promessa e fala, vai sair lá, dá uma saidinha. Olha para as estrelas. Quando ele olha, uma imensidão de estrelas. E Deus eu acho que ele não estava conseguindo dormir, né? Não tava. Aí Deus falou assim, olha aí, tá vendo tanto de estrela que tem? São os filhos que eu tenho para dar para você. Fique em paz, descansa. E aí a mente de Abraão se abriu. O que você precisa fazer é confiar em Deus, dar uma caminhada, né? E viva a sua vida hoje com a maior alegria que você tem. Aproveite quem está com você, a sua esposa, seu filho, porque a gente não sabe quando essas pessoas vão sair da nossa vida. Às vezes a pessoa, perdão, Borcinha, às vezes a pessoa diz, eu queria tanto aquilo outro, queria tanta coisa. Mas quando acontece alguma coisa desse tipo, igual eu estou te falando, a gente perder de repente alguém, você vai dizer assim, poxa, eu era feliz e não sabia, né? Então, irmão, vamos ser felizes que a gente tem, né? E o amanhã, fique em paz, você está na presença de Deus, com certeza Deus vai fazer o seu amanhã ser além do que você imagina ou pensa, segundo a palavra de Deus, né? Eu penso assim também. Nem sempre eu tive essa paz que eu tenho hoje dentro de mim. Descansar em Deus é descansar por dentro. Hoje eu sei isso. É descansar por dentro. Às vezes a gente fala de descansar em Deus e as pessoas não compreendem
o que é descansar em Deus. Descansar em Deus é descansar por dentro. Mas nem sempre eu fui assim. Eu já fui muito preocupada, eu já fui muito ansiosa. E hoje, já faz um bom tempo que eu tenho esse método de viver. Eu penso no hoje, eu faço o que é hoje. E eu não ponho a minha cabeça para ferver por causa do amanhã. Mas nem sempre eu fui assim. E não é uma coisa da sua cabeça. Jesus disse. Não, olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 6, Filipenses 4. Não vos inquieteis. Sabe o que é não inquieteis? Nada tá bom para você no dia. Você acorda ruim, você almoça, e você não consegue ter um sossego na sua vida. A palavra diz aqui, não vos inquieteis. Aqui é o próprio Senhor. Não vos inquieteis por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, oração, súplicas e no final ações de graça, né? Ora, Deus, estou em paz, o Senhor está cuidando de tudo, né? Verdade. Então um passo de cada vez. E quando a gente olha na Bíblia, a gente encontra várias pessoas dando um passo de cada vez. Por exemplo, a Rebeca do Isaac. Ela amanheceu, ela nem sabia que naquele dia ela ia ser escolhida para casar com Isaac, não é verdade? Mas eu acho que ela já estava tão preocupada assim, meu Deus, minhas irmãs estão casando, e aí como é que eu vou fazer da vida? Quando ela nem esperava que ele já estava a caminho, né? Verdade. Já estava indo para lá. E o que a Rebeca fez? A palavra do Senhor diz, sem ela saber do destino dela, sem ela saber que ela ia casar com um filho de um homem super rico, que era Abraão, não é verdade? Sem ela saber. E amigo de Deus. E amigo de Deus, sem ela saber de nada disso, ela foi lá e deu água para os camelos do servo de Abraão, sem saber. Ela só deu o primeiro passo dela. Foi dar água para os camelos, não é verdade? Estava esperando em Deus, né? Estava esperando em Deus. Sem saber que a vida dela ia mudar, né? Porque sempre que a gente espera em Deus, Isaías fala assim, que todo mundo que está esperando em Deus, Deus está trabalhando para eles. Verdade. Você não acha também, irmãos? Você está esperando, né, em Deus, Deus está trabalhando, você tem essa certeza. Mas o Filipenses 4,19, amorzinho, fala o seguinte, ó. Porque se você está esperando em Deus, e Deus, Ele é dono de tudo, criador de tudo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Olha lá, está precisando de um emprego? Deus tem o melhor emprego da sua vida, o emprego que vai ser glorioso para a tua vida. Está precisando de um socorro? Deus tem tudo que você precisa, né? Precisamos aprender. O que atrapalha a gente é a ansiedade. Se você é ansioso, irmão, meu Deus, é perigoso você tomar muitos caminhos que vai ser duro de voltar, né? Por isso que quem espera em Deus precisa verdadeiramente acalmar seu coração e dizer assim, não, tô hoje aqui, tenho que aproveitar hoje cada coisa da minha vida, porque amanhã Deus vai fazer para mim. Fica em paz. Verdade, em Mateus 6... Escadinha, né? Escadinha, subindo. Escadinha de caracóis. Mateus 6, versículo 34, diz assim, o Senhor Jesus disse, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus sabia que se a gente viver preocupado, vai fazer mal para nós. Vai fazer mal. Então, vamos fazer o que Jesus disse para nós? Vamos fazer o que Jesus disse? Não se preocupar, porque cada dia basta o seu mal. Não é verdade? Vamos viver o princípio do maná? O maná caía diariamente. O que era maná? Era a comida do céu, né? Sim, o alimento do céu, a provisão do que eles céu. não faziam nada para receber, fala a verdade. É verdade. Caía de graça, irmão. Caía uma vez por dia. E não adiantava guardar para amanhã. Amanhã, vamos orar para amanhã, para depois da manhã. Não. Estragava. Eles estragavam. Então, comia aquilo que vinha de Deus hoje, né? Sim. Hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não semana que vem. Senão Jesus não ano que vem. Está falando que nos dá hoje. Ia ficar até bonitinho a oração. Me dá o pão, Senhor, do mês que vem. Por meio ia ficar tão complicada a oração, né? Irmãos. Então, não dá, né? Tem graça. Hoje. Tem graça suficiente para hoje. Para hoje. Verdade. Essa graça que nós estamos vivendo aqui e agora é suficiente para hoje. Amém? Eu gosto até de lembrar que as misericórdias do Senhor também se renovam toda manhã.
Olha só, todo dia, todo toda manhã, dia, a misericórdia, né? do Senhor se renova. Meu Deus, é muito, muito maravilhoso. Tem sempre graça para hoje, né? Como o princípio do maná. Os irmãos estão aqui com a gente. Pode falar também, irmãos. Pode dar uma opinião, fala também. Deus vai prover, né, o nosso pão todo dia. Eu conheço pessoas que foram libertas, já ouvi pessoas, nós estamos acabando já. Pessoas que foram libertas de depressão porque deram um passo de cada vez. Viveram um dia de cada vez. Se você for ver até alcoólatras, né, que falam um dia de cada vez. Ele não tem esse slogan, né, que eles usam. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Eu conheço pessoas que foram libertas da depressão com esse princípio do maná. Vivendo um dia de cada vez. Um passo. Pessoas que estão... Eu conheço hoje pessoas que estão superando perdas terríveis. Como que elas estão superando essas perdas? Vivendo um dia de cada vez. Amém? Mulheres que não podiam engravidar, Sim. né? E você vê que coisa, mulheres que não podiam engravidar, e aí adotaram um filho, aí ficaram, né, tranquilo, foi adotar a criança, coraçãozinho já, aí engravidou, que Sim, coisa. porque o coração tem que ficar leve, na verdade. A pessoa ansiosa não pensa direito, não consegue, né, assim, fica descontrolada mesmo, né? Eu vou falar uma frase, não é de uma pessoa evangélica, tá? É da rainha Elizabeth. Que eu anotei a frase aqui. Grandes mudanças acontecem com pequenos passos. Verdade. Frase dessa mulher, né? Que não é evangélica, mas que diz isso. Grandes mudanças acontecem com pequenos passos. São os pequenos passos que trazem as mudanças maiores. Pequenos passos podem fazer uma grande diferença na nossa vida. Amém? E o primeiro passo, acho que é ficar em paz, amém, irmão? Amém. Se você está aí preocupadíssimo, porque eu creio que a palavra nunca volta vazia. E hoje a palavra está dizendo para a gente viver um dia de cada vez, não ficar ansioso, né? Porque Deus está cuidando de tudo. Se você está na presença de Deus, Deus está cuidando de tudo. E tudo coopera para o bem. Então o primeiro Viva passo é hoje. ficar em paz, né? A gente está vendo irmãos construindo as suas casas, né? Constroem um passo de cada vez. Não é verdade? Vai lá, coloca uma pia diferente. Vai lá, sobe uma parede. Um passo de cada vez. Quando vê, a pessoa está com uma casa super linda, super maravilhosa. Amém? Então Deus não quer que a gente ande preocupado. Amém? Jesus nos ensinou isso. Às vezes a gente vive no futuro, né? Não é verdade? Ou existem aquelas pessoas que vivem no passado. Já conheceu assim pessoas que vivem no passado? Elas não conseguem se desprender do passado. Ou aquelas que estão hoje vivendo no futuro. E não é assim que o Senhor quer que a gente viva. Eu quero só terminar aqui com o primeiro milagre do Senhor Jesus. Quando ele estava no casamento e acabou o vinho Pode falar. Não, porque Tô terminando já. Jesus é o Senhor do tempo, né? Sim. Nunca chega atrasado. Não vai dar tempo. Não, já passou meu tempo. Não, essa passagem vai falar exatamente sobre isso. Presta atenção, irmão. Que não tem esse negócio de tempo. Já tô velho. Já passou. Não. Eu mesma, eu esperei no Senhor, né, para casar. E passava na minha cabeça, não vai dar tempo de eu ter filho. Não vai dar tempo. Irmãos, Deus me deu 2 meninas. E eu pensava que não ia dar tempo de eu ser mãe. E o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo, né? Esse texto vai falar disso aí, muito legal. E Jesus, quando ele estava naquele casamento e acabou o vinho, e a mãe dele veio e pediu para ele fazer um milagre. E ele fez o milagre do vinho novo. E se você for ver, demora tanto quando se planta uma uva, demora tanto, acho que de 2 a 3 anos, não sei, para crescer. Uma semente boa diz que demora 7 anos. Sim. Só para semente. Sai uma semente para depois plantar. Verdade. E aí ela... E depois também para o vinho ficar bom, ele é de 5 a 7 anos. Mas Jesus, em instantes, Ele fez o melhor vinho. Então o nosso Deus é o Senhor do tempo também.
Amém? Então, mais ou menos, demorava, assim, eu creio que uns 14 anos, 15 anos, para ter uma uva boa, aliás, um vinho bom para ser considerado assim, envelhecido. Mas Jesus fez ele em quanto? Em 2 minutos? 3? E lá em instantes, né? Isso quer dizer que Deus pode mudar nossa vida em 1 minuto, 2 minutos. Verdade. Ele pode fazer. Mas na minha vida inteira foi uma vida assim, assada, né? Mas se você tiver fé, a palavra de Deus diz que Jesus pode mudar, né? Em 1 minuto, igual foi o vinho que demorava tantos anos para ser feito um vinho, irmão. Mas Jesus pega uma água e transforma um vinho em poucos segundos. Tanta coisa Deus que eu pode não mudar sonhei. sua vida de Tanta coisa repente. que eu não sonhei, Deus colocou na minha vida. Porque Deus nos dá além daquilo que a gente pede, não é verdade? Amorzinho, só interromper, mas Pode falar. A Rebeca tá acabando o nosso tempo já, né? Vê aí quantos minutos falta. Acho que falta 5, né? Estamos terminando Por mesmo. exemplo, a gente tem Estamos uma terminando. casa, graças a Deus, o Senhor. Glória a Deus. E a nossa casa, a gente fica pensando, meu Deus, como é que nós vamos comprar uma casa, né? No tempo que a gente casou e não tinha condições. E falei, puxa, pra gente juntar um dinheiro vai demorar, pra gente fazer um financiamento. A gente ficava pensando, se Como é que preocupando, vai fazendo o ser? que Jesus falou para não fazer, se preocupando. Como é que vai ser, Senhor? E começamos a orar para Deus dar uma saída pra gente. E um dia apareceu um camarada que me propôs... eu falei esse testemunho na igreja, mas de repente alguém... Apareceu um maluco querendo trocar um carro velho que eu tinha. E ele era tão velho que ele andava... Parecia um foguete com o bico para cima, a traseira para trás. Verdade. E um carro no fim da linha. E aí, meu irmão, apareceu um maluco que ficou apaixonado por aquele. Ele falou, você não quer trocar esse carro a troco de uma casa que eu tenho lá em Bauru, que a gente tem a casa? Aí parecia aquele programa do Silvio Santos, você lembra, que era criança? Você quer trocar, a pessoa não estava ouvindo, você quer trocar essa geladeira por essa bola furada, né, a geladeira? E aí a pessoa não sabia. Sim, não, você lembra, irmão? Caramba, apareceu um maluco querendo trocar uma casa com um carro velho. Aí eu falei, você está de brincadeira, até esqueci, mas um amigo meu, amigão, Túlio, não sei se estiver assistindo, um beijo pro Túlio. Ele falou assim, cara, você é doido, vai lá agora e faz esse negócio. Tem hora que Deus faz de um jeito tão incrível que você fala assim, não. Sabe aquele negócio, quando o milagre é demais, o santo desconfia? Mas é assim que nós estamos falando isso aí. Jesus pegou uma água e ele fez transformar num vinho. Uma coisa que ia demorar anos para eu conseguir, Jesus fez assim, num minuto. E é o que Deus vai fazer na sua vida se você crer, né? Pastor, você está vendo isso? Não, já falo para você, minha bola de cristal está quebrada. Mas se você crê em Jesus, Ele vai fazer além do que você pede ou pensa. Igual nós estamos falando, igual esse caso do carro. Foi um caso extraordinário, foi, amorzinho? Foi incrível, verdade. Nós temos você essa achou casa que até hoje lá. deve ter um tesouro escondido no porta-mala do carro. Alguma coisa, né? E estamos lá até hoje com essa bênção. Então, irmãos, tudo é possível que crê. Você escolheu ficar com Jesus, você escolheu o caminho do milagre. Amém. O caminho da resposta. Então, para terminar, pode ir. Para terminar, no milagre da água que foi transformada em vinho, a Maria disse assim: faça tudo o que Ele disser. Verdade. Então, o primeiro passo na nossa vida é isso daí. É fazer o que Jesus disse para nós. Amém? Faça tudo o que Ele disser. Esse é o primeiro passo. Viva um dia de cada vez. Não se preocupe. Não andeis ansiosos. Mas aí, amorzinho, amém? as pessoas Pode falam, falar. mas fazer isso aí vai mudar a minha vida? Imagina. Muda. Vai mudar a minha vida. Imagina quando Maria falou assim, faça tudo o que Ele mandar. Aí os camaradas pegam lá a água, joga em talhas, joga água, que era para lavar a mão, né? Para fazer a limpeza das mãos. Joga água dentro daquele negócio. O que tem isso a ver com o vinho? E, irmão, às vezes a gente acha que está obedecendo a palavra, andando com Deus, esperando Deus. Muitas pessoas falam, não vai virar nada. De repente Deus faz assim, e toda a sua tristeza, aquela vida sem graça, muitas vezes, vai se transformar numa alegria, igual transformou aquele dia no casamento, né? Porque Amém. Jesus trouxe muita alegria. E Deus está te chamando e me chamando, porque Ele quer trazer muita alegria na nossa vida daqui para frente. Amém, irmão? Glória Amém? a Deus. Então, vamos orar, né? Vamos orar. E que o Espírito Santo nos chama para viver um dia de cada vez. Falta 2 minutinhos para Amém? acabar. Um dia de cada vez. Ô, irmãos, que gostoso aqui. Mas da próxima vez a gente Amém. vai preparar um chá, pelo menos, né? Um biscoito. Tomara, né? Passos certos. Um passo certo, outro
passo certo e nós vamos chegar no lugar certo, onde o Espírito Santo tem pra gente. Então as meninas vão trazer os pedidos de oração, nós vamos orar? Não, tá bom aqui, amorzinho, tá legal. Amém. É importante, irmão, na hora da oração, você não encarar assim, ó, poxa, vamos fazer mais uma oração em meio a tantas orações que nós já fizemos. Não. Para uma oração ser boa, irmão, não depende de quem vai orar, amém? Mas depende da sua fé. Porque se hoje você disser assim, ó, hoje eu vou tocar em Jesus e Deus vai liberar um milagre em mim. Se você disser assim, ó, hoje nós vamos orar, já orei tanto na minha vida, vai ser mais uma oração, vai ser mais uma oração. Mas se hoje você disser, como aquela mulher que 12 anos estava doente, eu vou tocar em Jesus e vai sair, hoje vai sair virtude, hoje Deus vai liberar milagre sobre a sua vida, amém, irmão? Não é isso? Aquele dia a palavra diz que estava lotado de gente, 5.000 pessoas mais em volta de Jesus, todo mundo apertava ele e Jesus não conseguia atender todo mundo. Mas quando aquela mulher disse, eu vou tocar em Jesus, o que você vai dizer na sua oração? Eu mandei meu pedido de oração e hoje, no momento que eles estiverem orando, no momento da oração, o Senhor vai estar liberando virtude, vai estar me curando, vai estar me abençoando, vai estar abrindo verdadeiramente a porta do céu. Esse é o momento, vamos orar? Amém. Aqui tem os nomes, quer ler os nomes, amorzinho, pra gente orar? Amém. Glória a Deus. Já vou orar já para as bom. pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor Deus abençoe, amado Deus, a Fernanda e a família, Raquel Rigo e família, a Marta, Senhor Deus, e a família dela, Glória a Deus. a Clarice e o Felipe, a família do Francisco Alves Filho, Senhor Deus, falecido, a Lígia Lima e família, a Nilce e família, o Wellington e família, a Angélica Olegário, a mãe dela, Madalena, e a avó Yolanda, Pai, que o Senhor Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus abençoe a família, Senhor Deus, do Francisco que faleceu, é isso? Que está escrito aqui, que o Senhor Deus conforte este Glória a coração, Deus. estes corações, Pai. Vai de encontro em nome de Jesus. Pai, abençoe nossa irmã Clarice também, Senhor Deus. Cobre com teu sangue, livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abençoe, Deus, todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor Deus, nesta tarde. Glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe todas as famílias, Senhor Deus, dessas pessoas que estão, Senhor Deus, ouvindo e assistindo essa live, Pai. Abençoe poderosamente, amado Deus. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada dor. O Senhor conhece, Senhor amado, todos os corações. Pai, em nome de Jesus, com as suas mãos, que o Senhor Deus esteja retirando toda enfermidade. Que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, protegendo. Eu peço a proteção do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus esteja trazendo a salvação, Pai. Aqueles que estiverem pedindo, Deus, a salvação para o seu marido, a esposa que pede para o marido que pede para a esposa, a família que pede para os filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Eu te peço, Senhor Deus, também, que todas as pessoas que estão assistindo essa live recebam o Espírito Santo, Pai. Aquelas que ainda não receberam, Amém, Jesus. Glória. receba o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Receba a vida do Senhor, Pai. Receba os dons do Senhor, aqueles que pedem os dons do Senhor, Pai amado. Pai, que o Senhor Deus esteja Amém. iluminando o caminho, trazendo luz, Pai, para cada passo, para cada dia, para cada degrau, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus esteja retirando toda a preocupação do coração, toda a enfermidade, amado Deus, toda a enfermidade emocional, Amém, Deus. toda a enfermidade espiritual, física, e sarando, Deus amado, sara os corações, sara fisicamente, Senhor Deus amado. O Senhor Deus que sabe todas as coisas, eu peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Quero orar também, amorzinho, pela água. Muitas pessoas estão pedindo para a gente orar pela água. A Marta pediu Isso. oração pela água. Apesar que tá tem pouca água aqui, Mas é da casa dela lá, da casa dela. Então, irmãos, muitas pessoas têm levado roupa para mim em casa, irmãos. E eu agradeço porque eu tenho tido experiência. As pessoas,
Isso é uma atitude de fé, não é uma coisa que a gente inventa. A palavra de Deus diz que a roupa de Paulo curava, a sombra de Pedro curava, porque as pessoas faziam com fé. Então as pessoas têm levado na porta de casa roupa, têm orado. E eu, logicamente, não vou falar nomes, mas essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Uma pessoa levou uma roupa e nós oramos durante uma semana. E ela me disse que teve uma mudança extraordinária. A pessoa não queria sair da cama, a pessoa não queria comer, mas através da oração que a gente fez nessa roupa, né? E orando, apresentando em oração, a pessoa comeu, a pessoa se levantou, mudou a pessoa da água para o vinho, né? Então, irmãos, eu quero que você faça com fé. Nós oramos aqui, mas eu quero que você ore aí. Se você tem um copo d'água, se você veio preparado, quero orar também. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por este momento que muitas pessoas, muitos nossos queridos estão assistindo, estão indo buscar um copo d'água, Pai, porque muitas pessoas, como a pastora já orou, opressão, depressão, doenças da alma, tristeza, muitas pessoas que não conseguem se levantar, não conseguem pensar, não conseguem ver a vida de uma forma positiva, de uma forma alegre. Pai, te peço que nesse momento o Senhor visite, Pai, essa atitude de fé, que essa pessoa, ao ministrar essa água, tomar essa água, em nome de Jesus, nós repreendemos mais uma vez, pastor já orou, mas vou orar de novo, o espírito de prostração, de desânimo, de abatimento, de cansaço da alma, de fadiga, até que entre nós, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor remova esses fardos pesados que a vida colocou, que a situação gerou. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor agora envie os seus anjos. A palavra diz, não devemos orar para anjo, mas a palavra diz que os anjos são conservos e trabalham para a igreja. Em nome de Jesus, Pai, que todas as forças diabólicas que oprimem, que causam tristeza, depressão, opressão, fardos terríveis, em nome de Jesus, cada um que ouve essa oração, cada um que vai tomar essa água, ou está colocando a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração agora, nós ministramos, essa palavra está entrando dentro desta casa. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal, nos lugares espirituais, que atuam nas regiões espirituais. Então essa casa, Pai, esse lar, esse ambiente que é triste, que é pesado, que é um ambiente de guerra, que é um ambiente de tristeza, um ambiente onde não se manifesta alegria, não se manifesta, Pai, luz, mas só escuridão, só tristeza, só peso, só briga. Em nome de Jesus agora, receba da parte do Senhor Jesus, do Espírito Santo, nós ministramos sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre a sua casa, agora, a paz que excede todo entendimento. E diga assim, nós vamos ter resposta dessa oração, em nome de Jesus. Diga, esse nome poderoso tem poder. Diga, o nome de Jesus tem poder. E todas as forças opressoras da minha vida, da minha casa, estão sendo obrigadas agora a bater em retirada, sair da minha casa, território da minha vida, da mente, toda a opressão, toda a tristeza, em nome de Jesus. Seja agora a sua casa, a sua vida, o território espiritual da sua casa, visitada pelo Espírito Santo que traz vida e paz, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, abençoe a sua casa. Obrigado por estar com a gente até aqui. E sexta-feira nós estamos, tem o culto da libertação, acompanhe. Eu também quero pedir para você, domingo de manhã, nós temos o culto 9 horas, temos o culto domingo à noite, 7 horas, se precisar fazer mais um culto, então você vai ser muito bem-vindo. Seja bem-vindo para estar no nosso meio. A gente vai orar junto, a gente vai cantar junto. Demora rapidinho, 40, 50 minutos, e você já vai para sua casa, abençoado. É o convite. Deus abençoe você. Amém, pastora? Nas considerações finais e despedir. Amém. Deus abençoe você, teu lar. Um beijo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos, levante as suas mãos numa união. Pai, eu te agradeço por esta tarde maravilhosa e pela tua palavra que sara a nossa vida e nos abençoa.
Hoje nós estamos alegres porque o Senhor está aqui e vai continuar conosco. Que a graça do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus abençoe meu irmão, minha irmã que ama Jesus. Deus abençoe você. Glória a Deus.